A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos de volta com as nossas aulas de História da Igreja Cristã e nós hoje estamos iniciando a aula de número 5. Terminamos a nossa aula de número 4 meio que de forma muito abrupta. Aqui a gente não tem edição. E chegou ali um momento em que o celular já não tinha mais capacidade para gravar, e por isso aquela interrupção, mas eu gostaria de, nesse início e retomada de aula, nós falarmos e trazermos um pouco daquilo que nós já vimos sobretudo nas duas últimas aulas, ok? Nós vimos aqui a plenitude dos tempos, aquilo que a gente chama de plenitude dos tempos. E nós lemos aqui Gálatas 4, versículos 4 e 5, e vemos que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. E houve contribuições. Deus preparou o mundo para esta plenitude, né? Para esta plenitude. Nós vamos ter aí a contribuição dos judeus, basicamente de 4 formas. Primeiro, pela construção de todo um sistema ético e essa difusão que mostrava aos homens o pecado e a necessidade de redenção. Depois a outra grande contribuição dos judeus é a formação do cânon do Antigo Testamento, a chamada Tanakh, né, que é a Torá, os Nevins e os Ketuvins, que são, na verdade, a lei, os profetas e os escritos. É assim que é dividida a Bíblia para os judeus. Nós aqui temos outro tipo de divisão. Nós dividimos em lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. E aí a gente tem ali ainda uma subdivisão, profetas maiores, profetas menores, conforme o autor, o estudioso, certo? A outra contribuição dos judeus para a plenitude dos tempos foi a esperança messiânica, a opressão que inicia desde os tempos mais remotos, mas que ela tem uma ascensão com os babilônios, depois com os medos e os persas, depois com os gregos e depois com os romanos. Essa dominação, ela cria no coração do judeu uma esperança messiânica, a esperança do Cristo, do ungido que viria para dar continuidade e estabelecer o reino davídico. E uma outra contribuição foi também a questão das sinagogas, o surgimento das sinagogas. Na dispersão, na diáspora, desde a queda diante dos babilônios, no ano 586 a.C., o que nós temos é essa dispersão, a destruição do templo, e aí os judeus procurando lugares para que pudessem se reunir e aprender as leis judaicas e os costumes judaicos. E aí a gente vai ver o surgimento das sinagogas e dos mestres, dos rabinos judaicos. Isso vai ajudar muito na concepção de igreja enquanto local de reunião, local de aprendizado, local de comunhão. A contribuição dos gregos, né, do Império Grego, que domina Jerusalém no ano 331 a.C., ela é muito grande, porque ela vai preparar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas para a chegada do Evangelho. Nós falamos isso nos outros vídeos. E a contribuição é a
a disseminação da cultura grega, mas sobretudo da língua grega, que ela vai, a disseminação da língua grega, o grego passa a ser falado em todo o mundo, conquistado por Alexandre nos 12 anos, né? Eu falei aqui no outro vídeo 10, mas como a gente não tem edição, fica meio complicado. 12 anos em que ele estendeu o seu reinado até o ano 323, quando ele morre. A gente vai ver essa contribuição da língua grega, né? Comentamos até aqui da contribuição dos Ptolomeus, que em Alexandria, né, na intenção de construir uma grande biblioteca e ter no vernáculo grego um exemplar de todos os livros que existissem, foi pedido ao sacerdote Eleazar a tradução da Tanakh, para o vernáculo grego, para a língua grega, e aí levanta-se 72 anciãos, e não 70, como eu disse anteriormente, 72 anciãos, para ser exatos, para fazer essa inscrição, essa tradução para a língua grega. E essa tradução no vernáculo grego, que vai ser utilizada pela igreja cristã, não a tradução, não o cânon que está estabelecido lá na Septuaginta, mas a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, utilizada pela igreja cristã, ela é realmente advinda da Septuaginta. A contribuição dos romanos, irmãos, assim, muito significativa, porque quando Augusto César ele sobe ao poder no ano 27 a.C., ele reinou até 14 depois de Cristo, ele foi imperador romano, ele vai varrer do Mediterrâneo a pirataria, e das principais estradas ele vai acabar com os salteadores, trazendo segurança para o comércio e para a passagem de viajantes. Isso vai ajudar no Evangelho, porque com a chamada Pax Romana, a gente falou aqui no outro vídeo, vai haver segurança nas estradas para o deslocamento dos missionários cristãos. Mas não só isso, as estradas passaram a ser pavimentadas, e é lindo a gente ver como elas eram pavimentadas. Eram camadas muito profundas de asfalto, eles colocavam cimento com pedras, depois fincavam pedras grandes nessa base, depois ele colocava cimento com uma espécie de brita, uma pedra mais fina, depois eram colocadas por cima placas como lajotas, e depois cimentada. Os irmãos tiveram uma ideia, existe em Roma estradas que estão em perfeito estado de conservação, e elas datam do ano 300 a.C. Então eram estradas muito bem feitas, com uma estrutura muito boa, ao contrário do que a gente tem hoje na modernidade, que infelizmente a gente tem estradas aí descartáveis, que são construídas, e a primeira chuva a gente vê a buraqueira que fica, né? E é interessante porque havia naquela época de Cristo uma malha viária de muitos quilômetros, de mais de 400 mil quilômetros, ligando Roma a todas as suas províncias. Além disso, havia mais de 38 mil quilômetros de estradas vicinais, ou estradas de menores portes, estradas que alimentavam as estradas principais. E isso ajudou aos evangelistas, aos missionários cristãos, a trafegar por essas estradas, que eram vigiadas
pelos soldados romanos. Lógico que Roma perdia soldados nas guerras de expansão, mas ele agregava ao seu exército os exércitos vencidos, e esses exércitos eram remunerados, logicamente, e eles garantiam a tranquilidade, a paz romana nas estradas e o fluxo do comércio. Tudo isso é o que a gente chama de preparo, um pano de fundo histórico para a vinda de Jesus. Na plenitude dos tempos, o Verbo se faz carne, habita entre os homens, morre, ressuscita, sobe aos céus, ordena aos seus discípulos que eles permaneçam em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, cumpre-se a promessa de Cristo. A igreja, e a gente está trabalhando, desde o início falamos isso, sobre esse pressuposto de que a igreja ela nasce em Atos. E aí eu estou aí pelo ano 30, mais ou menos, da nossa era. E essa igreja ela vai se expandir. Nós falamos aqui, estamos dando esse resumo, que inicia-se essa igreja em Atos 2, ela é cheia do poder do Espírito Santo. Em Atos 3, começa as estratégias do diabo para deter o avanço dessa igreja, que ali já contava com cerca de 5.000 pessoas, 5.000 membros. E o que é que a gente vai ver? Primeiro, ele inicia no capítulo 3 com uma perseguição, e a gente vai ver essa perseguição sendo liderada pelo Sinédrio, e a gente vai ver ali Pedro e João sendo perseguidos, e os apóstolos sendo perseguidos. Quando o diabo percebe que isso não ia calar a igreja, porque aquele Pedro que havia negado a Cristo, lá naquela noite em que Jesus foi preso, ele agora, ao ser mandado ficar calado, ele diz: olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Leva uma surra, uma grande surra, e quando ele ali açoitado, ele sai dali junto com João, feliz por ter sido achado digno de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E o diabo percebe que essa igreja, quanto mais ele batia, mais ela crescia e mais ela avançava. E aí, no capítulo 5 de Atos, a gente vai ver a ideia do inimigo de se infiltrar dentro da igreja. Não se engane, irmãos. Onde existe plantação de Deus, existe também plantação do inimigo. Parábola do joio e do trigo. Então, aconteceu isso também em Atos. O diabo plantou dentro da igreja Ananias e Safira, capítulo 5. Esses homens crescem o olho diante de uma oferta que foi feita por Barnabé, de ter vendido uma propriedade, ter depositado o total desse valor aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viu que isso deu ibope a Barnabé, e querendo essa glória humana, encheu o diabo o seu coração, e eles foram tentar ao Espírito Santo, como está narrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O fim deles foi morte, porque essa igreja, a gente vai ler na narrativa bíblica, era uma igreja que orava, e uma igreja que ora é um problema para quem quer se infiltrar e se manter no pecado. Ok? Debelada a tentativa diabólica de infiltração, vem o empreendimento da distração. Os apóstolos, eles ficaram distraídos, cresceu o número de cristãos, e viúvas helenistas começaram a reclamar dentro da igreja, porque esta igreja, ela estava com os seus pastores ocupados fazendo aquilo que não era do seu ofício, exercendo atividades para a qual eles não foram chamados. É debelado
essa tentativa com a consagração dos diáconos. E aí vem o capítulo 7, e aí a gente vai ter agora uma perseguição capitaneada por Saulo de Tarso, e a morte de Estevão ainda nesse capítulo 7, e ainda nesse capítulo 7. No capítulo 8, a gente vai ter aquilo que eu chamo de uma dobradiça do Evangelho, porque essa igreja, até o capítulo 7, ela estava reclusa a pregar o Evangelho, a anunciar apenas em Jerusalém, ela estava medrosa, e com a perseguição liderada por Saulo de Tarso, essa igreja sai, e a gente vai ver no capítulo 8 essa dobradiça, né, ela sendo muito evidente, porque a gente vai ver Filipe saindo para pregar em Samaria e ali na faixa de Gaza e em muitas cidades. No capítulo 9, irmãos, vai acontecer algo que é de extrema importância para o futuro da igreja cristã, que é a conversão do apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco, quando ele vê aquela luz e ele cai, não se sabe do que ele caiu, não sabe se ele estava num cavalo, é possível, não sabe se ele estava a pé, mas o fato é que o homem caiu e ele, a partir dali, ele se converte ao cristianismo, e Paulo vai ser importantíssimo para a história da igreja cristã, porque é este homem que vai levar o evangelho aos quatro cantos do mundo conhecido daquela época e, sobretudo, deixar valiosos tratados teológicos, doutrinas básicas. A gente vai ter ali a aplicação real do Evangelho nas cartas de Paulo. Não sei o que seria da história da igreja. Certamente ela não aconteceria se não fosse a carta aos Romanos, mas louvado seja Deus, é inspiração santa, revelação de Deus, inspiração de Deus, e está lá no nosso cânon sagrado. Ok? No capítulo 10 de Atos, irmãos, vai acontecer algo interessante, porque um homem chamado Cornélio, ele vai ter orando, um anjo vai falar com ele, e ele vai enviar homens para falar com Pedro, com o apóstolo Pedro. E Pedro vai ter aquela visão no capítulo 10, a visão daquele lençol que preso às quatro pontas, abre-se o céu, e esse lençol ele desce ali cheio de quadrúpedes e répteis e aves do céu, e uma voz diz: Pedro, mata e come. Ele diz: Senhor, não vou fazer isso, porque desde a minha infância eu não faço. Era um homem que observava as leis e os costumes judaicos, e ele se nega a fazer isso, e a voz de Deus vai dizer a ele: Pedro, olha, não tenha por imundo aquilo que Deus já consagrou. Aquilo que Deus já consagrou. E isso vai acontecer por 3 vezes. Ao terminar essa visão ali, ao meio-dia, chegam os mensageiros de Cornélio. Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali, depois de Pedro explicar aquele homem temente a Deus, o evangelho de Cristo, anunciar o evangelho, o Espírito Santo desce sobre eles, e esses homens recebem o dom do Espírito Santo. Para nós, pentecostais, eles foram batizados com o Espírito Santo. No capítulo 13, a gente vai ter início as viagens missionárias. A princípio, liderada por Barnabé, e como principal colaborador, o apóstolo Paulo ali. A gente vai ver o Espírito Santo dizer: separai Barnabé e Paulo. Esse Saulo de Tarso que a gente estava falando aqui, que mudou o nome na sua conversão, que muda de nome na sua conversão. E a gente vai ter a primeira viagem missionária. Essa viagem missionária, ela é barrada
ela é freada por conta de uma heresia. A primeira heresia, agora o diabo começa a tentar, e a gente vai falar muito de heresia no nosso curso. O diabo vai tentar derrubar a igreja por meio das heresias. A primeira heresia é exatamente a tentativa de tornar o cristianismo em apenas uma seita judaica, em uma seita judaica como era a seita dos essênios, dos saduceus e de tantos e tantos outros aí que a gente vai ver quando estudarmos e vocês já viram em sala de aula e fizeram um trabalho sobre isso, sobre as seitas, as facções que havia nos tempos de Jesus, ok? Então, os judeus começaram a empregar na cabeça dos cristãos convertidos que eles deveriam se circuncidar e observar os mandamentos da lei de Moisés se quisessem obter a salvação. Aí, isso vai interromper abruptamente a primeira viagem missionária. Porque Paulo e Barnabé, eles, não dá para continuar. Não dá para continuar. Não dá para construir algo sob bases erradas, sob bases heréticas. Essa igreja seria destruída, completamente destruída, se Paulo continuasse a tolerar aquele absurdo que era a tentativa dos judeus de tornar os gentios como prosélitos do judaísmo, né? Os chamados judaizantes. E aí vai ter o primeiro concílio da igreja cristã. Paulo retorna a Jerusalém e se reúnem o colégio apostólico para deliberar sobre essa matéria, para chegar a um concílio, a um consenso. Isso aconteceu por volta do ano 51 da era cristã, 48, 51 da era cristã. Não existe uma precisão de datas, mas por volta do ano 48, 51 a gente vai ter esse concílio. E esse concílio, meus queridos, ele vai por fim a essa tentativa dos judeus de tornar os cristãos como uma seita do judaísmo, uma tentativa diabólica. E são escritas cartas, e essas cartas elas foram lidas para que não perdesse o conteúdo, tá certo? Então o que é que a gente... Aí a partir do versículo, no final do versículo 15, nós vamos ter o início da segunda viagem missionária. Não queria deixar de falar aqui que o Concílio de Jerusalém ele é presidido por Tiago, não o apóstolo, porque o Tiago, o apóstolo, ele morre no capítulo 12. O Tiago do capítulo 15 é o Tiago, o convertido, irmão de Jesus, que vem se converter apenas depois de sua ressurreição, morte e ressurreição, tá certo? A gente vai ter, no final do capítulo 15, né, a segunda viagem missionária, e aí a gente vai ter no capítulo 16 algo que é marcante, que merecia ser evidenciado aqui, falado aqui. É que no capítulo 16, quando Paulo chega em Mísia, ele intentava ir até Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que ele fosse até Bitínia. E ele teve uma visão em Troade de um varão macedônio que lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo sai da circunscrição da Ásia, do contexto da Ásia, e o evangelho começa agora a ser pregado na Macedônia, no continente europeu. Mais precisamente, Paulo vai para a cidade de Filipos. De Filipos ele vai para Tessalônica, de Tessalônica a Bereia, de Bereia a Coríntio, e depois ele volta para Jerusalém, encerrando a segunda viagem missionária. Eu estou aí lá para o
capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. No final do capítulo 18, nós vamos ter o início da segunda viagem missionária e essa propagação do evangelho. A partir daí, Paulo é preso e é enviado a Roma, e o livro de Atos, ele encerra a sua narrativa com essa história, com essa historicidade, tá certo? Até ali, irmãos, eu queria chamar a atenção. Inexiste até ali qualquer perseguição por parte do imperador romano. Não existe qualquer perseguição vinda do Império Romano até ali. Não existe. Paulo é preso, mas por conta de um problema que havia sido levantado pelos judeus, meramente pelos judeus. Até ali não existe qualquer intervenção estatal na expansão do evangelho, qualquer tipo de perseguição. A única coisa que a gente vai ver, Atos capítulo 18, versículo 2, e é interessante porque o imperador de então é Cláudio, por haver uma grande celeuma entre judeus e cristãos na cidade de Roma, Cláudio vai baixar um decreto expulsando os judeus e os cristãos de Roma, né? Vai expulsá-los de Roma. E essa até aqui é a única intervenção direta do Estado romano sobre a igreja. Ele expulsa judeus e cristãos de Roma, porque até ali Roma via o cristianismo como algo que estava dentro do judaísmo. Então, ele tratava dos cristãos como se ele fosse um só povo com os judeus, ok? E essa narrativa ela foi escrita por Suetônio, quando ele escreve a vida dos 12 Césares, né? A vida dos 12 Césares, ele vai trazer essa narrativa que está lá em Atos capítulo 18, versículo 2, da expulsão dos cristãos e dos judeus de Roma, ok? Então, apenas a partir do ano 64 é que a gente vai ter uma intervenção estatal, e foi nisso que eu terminei o vídeo anterior, e uma perseguição estatal contra os cristãos, ok? Então a gente vai dar uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo, o vídeo de número 6, ok? Até daqui a pouco.